para todos os públicos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. Eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira. Espero que estejam todos muito bem, com muita saúde e muita paz. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de Geografia do 7º ano. E o conteúdo de nossa aula de hoje é Formação do Território Brasileiro. Só lembrando que essa aula nós já começamos na aula anterior e hoje nós vamos dar continuidade. Mas para não esquecer, eu trouxe de novo aquele nosso convidado especial, quem é o livro didático. Não se esqueçam dele, leiam, releiam, resolvam as questões, estudem. É um compromisso com vocês e com a família de vocês. E, é claro, com o município também. Bem, para falar sobre a formação do território brasileiro, eu trouxe algumas questões. Primeiro, o que você sabe sobre a formação do território brasileiro? Você tem alguma ideia como o Brasil formou esse território enorme? Através de quê? Outra questão é, será que as atividades econômicas desenvolvidas no Brasil contribuíram para a formação do território brasileiro? Por quê? Como foram estabelecidos os limites dos atuais estados brasileiros? Será que a gente tem alguma ideia como que se formou o território do estado do Maranhão, do Amazonas, do Pará? E a última pergunta é, como o território brasileiro alcançou a atual extensão territorial? Como ele chegou a ter esse enorme território? Vamos responder essas perguntas? Vamos lá! Então, na aula anterior, nós estudamos que devido às grandes navegações, ao mercantilismo e às suas práticas econômicas, a Revolução Comercial na Europa culminou com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500. A chegada foi no dia 22 de abril de 1500. Cabral trouxe uma esquadra de 13 navios e 1.500 pessoas. Levou 45 dias de Portugal para chegar na caravela, no barco à vela, no Brasil. Quando ele chegou, estabeleceu logo contato com os indígenas, né? Claro, fez logo amizade com os indígenas, inclusive foi muito bem recebido pelos indígenas, celebrou a primeira missa, encaminhou logo a celebração da primeira missa e mandou uma carta para o rei, né? A carta de Pero Vaz de Caminha, que é um importante documento para dizer ao rei, né, tudo o que estava acontecendo por aí. Então, pessoal, eu posso dizer que a chegada de Cabral é o marco da formação do território que nós conhecemos como Brasil, certo? Quando Cabral chegou nessas terras, né, antes mesmo de Cabral chegar nessas terras, como eu falei na aula anterior, Cristóvão Colombo já tinha chegado em 1492 na ilha de São Salvador. Ilhas hoje que conformam a América Central. Lembra da divisão das Américas da primeira aula? América Central. Então São Salvador é uma ilha da América Central. Cristóvão Colombo já tinha chegado lá em 1492. Quando Colombo chegou nessas ilhas, que ele descobriu essas ilhas, né, de acordo com a visão, começou uma disputa entre o rei de Portugal e o rei de Espanha. Eles começaram a discutir, de quem é essas terras? O rei de Portugal dizia, não, peraí, essas terras não é da Espanha. O rei da Espanha dizia, não, essas terras são minhas. Eu é que descobri, eu que mandei Colombo para lá. Eu é que descobri. E aí começou um conflito. E o conflito era muito problemático. Por quê? Porque Portugal e Espanha foram os primeiros estados-nação que se formaram na Europa. E eram duas potências, né, navais na época. Um conflito entre eles seria uma coisa muito complicada e, além disso, poderia favorecer outras nações que estavam de olho nessas terras, como a Inglaterra, a França e a Holanda. Então eles começaram esse conflito e aí pediram a mediação do Papa. E aí fizeram um acordo, que foi chamado Tratado de Tordesilhas, dividindo as novas terras. O Tratado de Tordesilhas foi assinado, o acordo, em 1494, portanto 6 anos antes de Cabral chegar ao Brasil. Nesse Tratado de Tordesilhas, eles dividiam as novas terras entre Portugal e Espanha, como uma forma de evitar as guerras.
Mas isso não acalmou a Inglaterra, a França e os outros estados europeus que continuaram disputando o controle sobre essas terras. Fruto desse tratado, vamos lá para o slide, olha lá. Fruto desse tratado, vamos ler aí esse mapa. Qual é o título desse mapa? Esse mapa tem como título Limites determinados pelo Tratado de Tordesilhas. Qual é a legenda desse mapa? O que está de Lilás, 370 léguas até Cabo Verde, estão vendo lá no mapa, a setinha? Tudo que fosse descoberto nessa área seria de Portugal. Todas as terras, né, encontradas nessa área. Do limite do Tratado de Tordesilhas, que está roxo, para o oeste, toda terra que fosse achada nessa área seria da Espanha. Então esse foi o Tratado de Tordesilhas, dividindo as novas terras entre Portugal e Espanha. Essa é a primeira demarcação do território brasileiro. Por quê? A partir desse acordo, o rei de Portugal, ele vai ficar pensando assim, como é que a gente aproveita essas terras? É tipo assim, você vai comprar um terreno e vai deixar lá abandonado? Pode acontecer muita coisa, né? E o rei de Portugal sabia muito bem disso. Ele tinha muitos adversários que queriam também esse território. Então ele pensou em como utilizar, como se apropriar desse território. E aí ele, vamos criar as capitanias hereditárias. Ele cria as capitanias hereditárias em 1534. Capitania porque foi doada para um capitão. E hereditária porque passava de pai para filho. Capitanias hereditárias. Então era uma maneira de evitar invasões, ocupar o território, administrar melhor as terras concedidas pela coroa portuguesa. Vamos para o mapa que eu trouxe das capitanias hereditárias? Vamos lá. Qual é o título do mapa? Brasil, capitanias hereditárias. Qual é a legenda do mapa? O que está de cinza era território pertencente à Espanha. O que está de amarelo, território pertencente a Portugal. A linha contínua verde delimita o território de Portugal e Espanha. A linha contínua vermelha são as capitanias hereditárias, delimitando o território das capitanias hereditárias. Vamos ler as capitanias de norte a sul. A primeira era do Pará, depois o Maranhão, tinha 2 capitanias do Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente e Santana. Essas eram as capitanias hereditárias. Então essa é a primeira ideia da formação do território. Agora entendam uma coisa, naquela época eles não tinham um mapa assim, eles não sabiam dessas ideias assim, eles fizeram um traçado matemático, né? Um cálculo matemático mais ou menos dessas terras e estabeleceram o limite das capitanias. Eles não conheciam esse território, eles não tinham um mapa assim como nós. E aí, para tentar responder sobre os limites dos territórios, por exemplo, do Nordeste, a gente aqui nesses 2 mapas, vamos para esse mapa, que é leitura e interpretação de mapa. Vamos para esses 2 mapas. Esses 2 mapas, se a gente perceber as linhas das capitanias hereditárias e as linhas da divisão dos estados no Nordeste hoje, a gente vai perceber que grande parte dos estados do Nordeste, o território deles foram delimitados a partir da ideia de capitanias hereditárias. Vamos lá para o primeiro mapa que está à sua esquerda. Professor, peraí, o senhor botou outro mapa aí de capitanias hereditárias. Pessoal, entende uma coisa, esse mapa que eu coloquei é o mapa que eu peguei de uma outra fonte. Esse mapa é da história da Biblioteca Nacional, da revista de história da Biblioteca Nacional. Essas capitanias não tinham um limite assim preciso, né? Varia a delimitação delas. Então podem perceber lá que nesse mapa capitanias hereditárias de 1534 a 1536, olha o Maranhão, tem 2 capitanias, tem 2 faixas de terra. Olha para o território do estado do Maranhão aqui no mapa da região Nordeste. Percebam que ela segue basicamente a ideia das capitanias. Mas tem um estado, olha o Rio Grande do Norte, olha o estado do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tinha o nome de Rio Grande do Norte na época das capitanias hereditárias e hoje o território do Rio Grande do Norte é praticamente parecido com o território das capitanias hereditárias. Então a delimitação dos estados do Nordeste, ele acabou seguindo essa delimitação das capitanias mais ou menos. Para a gente estudar essa formação do território brasileiro, é importante que a gente estude as atividades econômicas que foram desenvolvidas nesse período, porque elas permitiam a ocupação do território e garantiam também lucro para a coroa portuguesa e evitavam a invasão desse território. Uma das primeiras atividades econômicas foi a extração do pau-brasil.
Pessoal, por quê? Porque o pau-brasil era uma madeira de primeira qualidade. Os indígenas utilizavam para mais diversas aplicações, faziam móveis, casas, barcos, navios. Navio não, indígena não tinha, né? Estou dizendo assim, embarcações, né? Então eles utilizavam para muitas coisas, inclusive eles utilizavam como corante para tingir tecidos. E os portugueses chegaram e viram aquela madeira de primeira e foram perguntar para os indígenas: ei, cara, como vocês fazem isso? E os indígenas ensinaram tranquilamente e de coração aberto os europeus a usar o pau-brasil. E aí os europeus começaram a comercializar o pau-brasil. E aí os indígenas iam lá, derrubavam o pau-brasil, carregavam o pau-brasil, embarcavam no navio e ganhavam um machadinho de presente dos portugueses. Hã? É mesmo, professor? É, pessoal. Porque entenda uma coisa, o indígena, ele não tinha machado de ferro. Os instrumentos de trabalho dele eram feitos de osso e de pedra. Quando ele viu o machado, ele ficou impressionado. Rapaz, olha como a gente corta essa madeira rápido com esse machado. Então os portugueses se utilizaram disso, né? Davam bugiganga para os indígenas para explorar o pau-brasil. Só que o pau-brasil ele era explorado, assim, ele era comercializado em feitorias no litoral. Feitoria, professor? O que é feitoria? Armazéns. Os portugueses faziam armazéns, extraíam o pau-brasil, acabava, eles faziam um armazém em outro lugar. Isso não garantia a ocupação do território. Isso não garantia a permanência ou a ocupação do território. E aí a coroa portuguesa, a partir de experiências em outros territórios de além-mar, que o Portugal era um reino que tinha muitos territórios no mundo, ele trouxe para cá o cultivo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é importantíssima para o Brasil até os dias de hoje. E a cana-de-açúcar, ela permitia, primeiro, comercializar o açúcar, produto da cana-de-açúcar. Esse açúcar era muito valorizado no comércio internacional. Para cultivar cana-de-açúcar, tinha que garantir a migração de portugueses para o Brasil. Ou seja, esses portugueses eles se fixavam no território. E a partir desse momento eles tinham que defender esse território, ocupar e defender esse território do interesse de outras nações europeias. Então a cana-de-açúcar ela permitia lucro e a ocupação e a fixação desse português no território. E aí, esses portugueses começaram a se fixar no litoral, porque o principal meio de transporte eram os navios. Então não adiantava você plantar cana-de-açúcar muito longe do litoral ou dos rios, você tinha que plantar perto dos rios e do oceano para comercializar melhor. O certo é que a cultura da cana permitiu a fixação da população no litoral. Não é à toa que até hoje a maior parte da concentração da população brasileira é no litoral. Outra atividade econômica também que a coroa portuguesa começou a desenvolver no Brasil, no território, foi a prática da pecuária. Que, professor? Alguém deve... Pecuária, professor? O que é isso? Pessoal, pecuária vem de pecus, cabeça de gado. Criação de gado. Isso que é pecuária. Criação de gado. Certo, pessoal? O português introduziu o gado no Brasil. O gado não é daqui. O búfalo não é daqui. Tem um professor da UFMA que tem um livro chamado Búfalos no Maranhão, muito interessante o livro dele, ele vai dizer o seguinte, o gado e o búfalo, ele começou a aparecer do norte da China ao sul da Índia. Então o português ele trouxe o gado para cá. Por quê? Para alimentação, para carregar peso, tração animal. Do gado você faz um monte de coisa, do couro você faz calçado, faz roupas. Então o gado era outra atividade econômica que dava suporte ao cultivo de cana, que era a principal atividade econômica. Mas professor, peraí, tinha português para cultivar isso tudo? Quem era a mão de obra? Parou? Bem, verdade pessoal, a gente tem que falar aqui dessa mão de obra, né? Quem era essa mão de obra que trabalhava? Era mão de obra indígena, pessoal. Mão de obra indígena. E é o que nós vamos falar agora, pessoal. Então, pessoal, a mão de obra utilizada para o cultivo era a mão de obra indígena. Os indígenas eles já ocupavam esse território há mais de milhares de anos, né? Milhares de anos que os indígenas ocupavam esse território. Se estima que viviam de 2 a 5 milhões de povos indígenas. A gente diz povos porque assim, não era um estado-nação como o Brasil, que só tem brasileiro. Eram várias tribos espalhadas no território, né? E era essa população, pessoal, ela foi essencial para a conquista e a ocupação do território. Porque imagina uma coisa, o português ele veio lá da Europa, o português ele não sabia quais as
plantas que poderiam ser utilizadas para alimentação. Ele não sabia quais eram os animais que se prestavam para a caça e para comer. Imagina, esse português vir para cá e todo ano esperar um barco que levava 45 dias para trazer alimentos. Não. Então, os indígenas foi que ensinaram o português a consumir o milho, que o milho é daqui das Américas. O milho é daqui das Américas. Foi daqui que ele se espalhou para o mundo. Foi os indígenas que ensinaram para os portugueses que aquela raiz venenosa, né, poderia ser utilizada para alimentação. E aí surgiu esse alimento delicioso que é o beiju e todos os seus derivados da mandioca, certo? A macaxeira, que o caju, esse fruto delicioso, que também é dessa aqui, né, originário, se aproveitava a massa e a castanha. O açaí não. Maranhense não diz açaí, maranhense diz jussara, que a jussara se prestava para alimentação. Então, pessoal, foi um indígena, né, que deu esse conhecimento de bom grado, de braços abertos para o português, das plantas, da fauna, da flora, dos animais e das plantas que se prestavam para alimentação. Era esse indígena, pessoal, que conhecia o território, ele que conhecia os rios, o regime dos rios, em que época do ano o rio enchia, em que época o rio refluía, e isso é importantíssimo para você fundar uma cidade. Então o indígena, ele estabelecia a aldeia dele, ele não era besta nem nada. Quando ele estabelecia a aldeia dele, ele estabelecia uma aldeia perto do rio, em um lugar que não inundasse com a cheia do rio, em um lugar que fosse perto do rio, mas também que fosse perto de árvores que poderiam oferecer frutos para alimentação, perto do rio, de árvores que poderiam servir para a coleta de frutos, mas também perto de um solo que fosse propício para cultivar. Então o índio que dominava esse conhecimento do território, e ele foi fundamental. Então, esse índio foi fundamental. E aí vamos lá para o mapa, vamos lá para o slide. Então aí nesse slide a gente pode perceber qual é o título do mapa: Brasil Indígena, até 1500. Nesse mapa nós podemos perceber os diversos grupos linguísticos dos indígenas que habitavam essas terras. Primeiro, de verde, o Tupi, Tupi-Guarani. Tupi-Guarani, pessoal, é o nome da língua. Esse mapa ele divide os povos indígenas por língua, certo? Então, Tupi-Guarani era esse povo que está de verde escuro, espalhado nessa região de verde escuro. O G está de roxo, não é isso? É o povo G, mais no interior ali, ó, no dentro do continente. Verde claro, o Aruac e vários outros povos. Então esses povos indígenas viviam. Alguns se deram logo de início com os portugueses, outros manifestaram grande resistência. Então, durante os 200 primeiros séculos da colonização, principalmente nessa região aqui norte do Brasil, a mão de obra escravizada foi predominantemente indígena. Outra atividade econômica importante para a gente entender o processo de ocupação e de formação do território brasileiro, uma das primeiras atividades foram a coleta e extração das drogas do sertão. Professor? Pré-produção. Pessoal, presta atenção, calma aí, não vão cortar meu vídeo não. Pessoal, drogas do sertão não é o nome dessas coisas que a juventude tem que se manter longe porque são extremamente prejudiciais à saúde, né? E que você tem que se manter longe porque tem uma série de consequências danosas para você e para sua família. As drogas do sertão que eu estou falando aqui, pessoal, eram vários produtos que eram extraídos da floresta amazônica. Quem eram esses produtos? Castanha do Pará, pimenta, plantas medicinais, baunilha, urucum, cacau. Esses produtos nessa época eram importantes. Sabe por quê, pessoal? Porque não tinha geladeira nessa época, pessoal. Nessa época não tinha geladeira. O que quer dizer isso? Que a comida estragava era muito. Não dava para você comprar uma carne, 2 kg de carne na segunda para fazer o churrasco, que no sábado ela já estava estragada. Não tinha onde guardar, não tinha geladeira. Então era muito comum a comida estragar nessa época. E aí, os europeus usavam esses produtos para disfarçar o gosto de comida estragada. Porque se comia muito comida estragada nessa época. Então esses produtos eram extremamente valorizados na Europa. E eles possibilitaram a colonização, principalmente da Amazônia. Vamos para o mapa? Vamos lá para o slide? Vamos lá. Qual é o título desse mapa? América Portuguesa, Economia e Ocupação do Território, século XVII. Existem aqui na legenda, existem vários elementos na legenda, mas eu vou destacar aqui só o que interessa para a gente, que é a coleta das drogas do sertão, que está de marrom,
E é toda essa região em marrom, principalmente na região da Amazônia. E aí eu trouxe também aqui nos slides uma imagem com o Guaraná, o Urucum e esse líquido branco. Que líquido branco é esse? Esse líquido é o látex. O látex é usado para produzir borracha, né? Então, o látex, ele foi muito importante para o Brasil, nós vamos ver mais adiante isso aí. Então, as drogas do sertão, a coleta, a extração dessas drogas foram fundamentais, elas permitiram a ocupação do território da Amazônia, a fundação de colônias, o estabelecimento de missões jesuíticas e muito lucro também para a coroa portuguesa, certo? Pessoal, o certo aqui tem um outro elemento muito importante para a gente falar sobre a formação do território brasileiro, é que é chamado de expansão para o oeste. O que é a expansão para o oeste? A expansão para o oeste, eu vou falar para vocês aqui, depois nós vamos ver no mapa. A expansão para o oeste, ela começou a partir do ano de 1580. Por quê? De 1580 a 1640, aconteceu na Europa a União das Coroas Ibéricas. Que é, professor? A União das Coroas Ibéricas. União por quê? Porque uniu. Das coroas por quê? Porque foi a união da coroa de Portugal com a união da coroa da Espanha. Os dois reinos se uniram. Como? Pessoal, morreu o rei de Portugal em 1580. Quando morreu o rei de Portugal, o que diz quando um rei morre? Quem assume? O filho mais velho ou o parente mais próximo. Só que ele não tinha filho. E o parente mais próximo dele era o rei da Espanha. E aí o rei da Espanha, né, ficou muito triste, né, com a morte do rei de Portugal. Disse, pô, eu gostava tanto dele, era um cara muito gente boa. Mas ele morreu. E agora quem tem que assumir é o parente mais próximo. E o parente mais próximo sou eu, rei da Espanha. E aí começou um conflito. Porque os portugueses não queriam aceitar. E o rei da Espanha disse, não, a lei é assim. Morreu o rei, o parente mais próximo assume. Eu sou o rei da Espanha e eu vou assumir o reino de Portugal e o reino de Espanha. Foi um conflito, quase tinha uma guerra, mas ele assumiu. E aí se deu a união das coroas da Península Ibérica. Por que Ibérica? Porque Ibérica é o nome do lugar, do território onde está estabelecido Portugal e Espanha. É um nome que a gente chama em geografia de península. O que é uma península? Uma ponta de terra que se lança sobre o mar. A Península Ibérica é um território em que está estabelecido o reino de Portugal e de Espanha. E aí o rei de Espanha se tornou rei de Portugal e de Espanha ao mesmo tempo. Certo? A partir daí, pessoal, o Tratado de Tordesilhas não tinha mais sentido. Não tinha mais sentido o Tratado de Tordesilhas. Vamos lá para o mapa agora, vamos lá para o mapa. Vamos lá para o slide. Qual o título desse mapa? Tratado de Tordesilhas e Madrid. Pessoal, com a união das coroas ibéricas, o Tratado de Tordesilhas não tinha mais sentido. Porque era o mesmo rei. O rei ele tinha agora que controlar e proteger tanto as terras de Portugal quanto de Espanha. Vamos lá no mapa. Então, esse pontilhado vermelho é a divisão que foi estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas entre as terras de Portugal e de Espanha. De amarelo tem o território português e de lilás o território espanhol. E aí os portugueses chegaram nessa hora, né, e disseram, pô, cara, eu não gostei que agora o nosso rei é um espanhol. Mas isso tem um lado positivo, claro. Mais ou menos assim que os portugueses falam, né? Brincadeira mesmo, pessoal. Eles disseram, olha, mas isso tem um lado positivo. Agora a gente não precisa respeitar o Tratado de Tordesilhas. Vamos ocupar o território de Espanha. Vamos lá, galera. Aí as setinhas ali apontam, ó. As setinhas, as oportunidades que os portugueses aproveitaram de expandir os territórios portugueses para os territórios que pertenciam à Espanha. Mas agora não fazia mais sentido. O rei era o rei para todos os dois, né? Não tinha mais sentido. E isso, pessoal, permitiu a expansão do território brasileiro para o oeste. Outra atividade também que se desenvolveu bastante nesse período foi as bandeiras, né? As bandeiras. As bandeiras, o bandeirante, ele era um agente de expansão do território. Tanto o bandeirante quanto os soldados portugueses, porque os soldados eles estabeleciam fortes para defender o território, principalmente na Amazônia. Muitas das cidades da Amazônia, né, foram produto de fortes, de todo o Brasil. E o bandeirante também. O bandeirante é uma figura de São Paulo, principalmente o bandeirante, né? E quem era o bandeirante? O bandeirante ele organizava expedições militares. Qual era o objetivo do bandeirante? Apresar índios, escravizar os indígenas, e buscar ouro e pedras preciosas. Então percebam aqui no mapa. Vamos lá para o mapa. Vamos lá para o mapa. Isso aí. Qual é o título desse mapa? Principais bandeiras, século 17 e 18.
Quais as setas em vermelho? As setas em vermelho partem de onde hoje é o estado de São Paulo, em várias direções do Brasil. A seta vermelha são as bandeiras procurando ouro e diamantes. Por que é chamado de bandeira? Porque eles carregavam bandeira. Isso tem a ver com a defesa do território, né? Então, por exemplo, o homem, quando chegou na Lua, o que ele fez? Botou logo uma bandeira nos Estados Unidos. Para dizer que o território é de quem? De quem botou a bandeira. Então o bandeirante carregava uma bandeira. Mas outros historiadores vão dizer que isso tem a ver com o costume dos indígenas de levantar bandeiras em época de guerra. Bandeirantes. As setas verdes são as bandeiras de caça ao índio. As cruzes são missões jesuítas. Então essas bandeiras elas começaram a se expandir pelo território, conquistando novas terras, fundando vilas. E eles acabaram descobrindo ouro e diamantes, certo, pessoal? E a descoberta do ouro foi fundamental para a ocupação, principalmente da parte central do Brasil, tanto do Sudeste, Minas Gerais, quanto do Centro-Oeste, no estado de Goiás. A descoberta do ouro é do final do século XVII. Os bandeirantes descobrem ouro, certo? A primeira atividade do governo português foi o seguinte, foi transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, para ficar mais perto da extração da região e controlar, fiscalizar e, é claro, cobrar impostos, certo? Todo o ouro que era coletado. A atividade mineradora foi importante porque ela permitiu a fundação de várias vilas e cidades, expandiu o comércio e possibilitou a urbanização. Por quê, pessoal? Qual era a atividade nas áreas de mineração? Era buscar ouro. Você imagina, se você com uma pepita de ouro pode tirar 10 mil reais, você vai plantar 2 hectares de cana-de-açúcar para tirar 10 mil reais? Não, você vai atrás de ouro. Então ninguém se preocupava na região das minas em cultivar alimentos. Qual é a consequência disso? Todas as áreas ao redor ou próximas começaram a produzir alimentos para abastecer a região das minas. Começaram a produzir alimentos, criar gado. Então o comércio se estabeleceu de várias regiões do Brasil com a região das minas, que tinha uma riqueza muito grande. O comércio se diversificou, se ampliou, várias áreas do Brasil se relacionaram. Outro elemento importante era que, nas áreas mineradoras, a coroa portuguesa tinha que montar uma estrutura administrativa. Precisava de funcionários, servidores públicos, de órgãos públicos, tanto para administrar, mas para fiscalizar o ouro, de soldados. Isso levou a uma urbanização, as cidades enriqueceram. Os recursos permitiram com que se investissem em serviços mais sofisticados, na cultura e em várias outras áreas. Então, a atividade mineradora permitiu também a urbanização do Brasil. Vamos para o mapa lá, ver qual é a área da atividade mineradora? Vamos lá. Então, qual é o título do mapa? Brasil, Economia, século XVIII. Aqui nesse mapa, na legenda, estão representadas várias atividades econômicas. Não só a atividade mineradora, mas a gente percebe como que esse território brasileiro ele vai sendo ocupado por essas atividades econômicas. Cabe destaque aqui para a atividade do ouro, que está de marrom. É a região de marrom, tá lá, foi responsável pela fundação da cidade de Cuiabá, Vila Boa e várias outras regiões, Vila Rica, Vila do Ribeirão do Carmos. Então, ela permitiu a ocupação. E o estado, por exemplo, de Minas Gerais, no Brasil, ele recebe o nome de Minas Gerais porque era uma das minas, região mineira. Se descobriu muito ouro e muito diamante, certo? O certo, pessoal, é que já mais adiante, né, na Amazônia, várias outras atividades foram importantes também para a ocupação do território. E a gente tem que dar um destaque aqui para a Amazônia, porque é uma imensa extensão territorial brasileira, né? E a coroa portuguesa, nesse território, ela conquistou esse território em um constante conflito com ingleses, franceses e holandeses, que disputavam essas terras. Então a coroa portuguesa, na região da Amazônia, ela teve que instalar muitos fortes. Esses fortes deram origem às cidades. Teve que investir em núcleos de povoamento, em missões jesuíticas e também na coleta das drogas do sertão. Vamos ver isso no mapa? Vamos lá. Já mais adiante, no século XVIII, vamos lá, qual é o título do mapa? Brasil, vias de circulação e núcleos coloniais na Amazônia, século XVIII. Então, qual é a primeira legenda desse mapa? É a linha contínua vermelha. Nesse mapa, nós podemos perceber que já aqui no século XVIII, de 1701 a 1800, esse território brasileiro, principalmente com a independência do Brasil,
com a proclamação em 1822 e a concretização com a adesão do Maranhão à independência em 1823, esse território ele começa a adquirir esses contornos de território brasileiro, as vias de circulação se expandem nesse território, né? Então, de vermelho, as linhas vermelhas são as vilas de circulação. Não vamos imaginar que isso era uma estrada asfaltada, isso era estradas de terra batida, que ia se caminhando em cima de uma mula, né? Transportando gado e alimentos através de animais, certo, pessoal? O que está de amarelo? Todos esses pontos em amarelo são núcleos coloniais na Amazônia, instalados pelos portugueses, ou eram antigos fortes que se tornaram núcleos coloniais. Missões jesuíticas, missões dos padres jesuítas, certo? Então esse território brasileiro aqui no século XVIII é que ele vai começando a se conformar e adquirir essa extensão que nós vimos hoje. Mas o que realmente, qual o momento que realmente nós podemos dizer que o território brasileiro chegou a conformar essa dimensão que eles têm hoje? E aí nós temos que trazer como destaque o Tratado de Madrid de 1750. Vamos para o mapa? Vamos lá no mapa? Vamos lá. Qual é o título do mapa? Brasil, limites territoriais de 1750 a 1940. Qual é a legenda desse mapa? O que está pontilhado de vermelho é o território brasileiro com base no Tratado de Madrid de 1750. É um tratado porque é um acordo. Esse acordo foi feito entre Portugal e Espanha. E o que dizia esse acordo? Ora, desde a União Ibérica, lembram lá da União das Coroas Ibéricas, os portugueses começaram a avançar sobre as terras que teoricamente seriam da Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. Então isso gerou um conflito muito grande entre Portugal e Espanha. Depois as coroas se separaram e eles começaram a viver um constante conflito. O que é terra de Portugal, o que é terra de Espanha. Em 1750 eles fizeram um tratado e eles estabeleceram como critério para definir o que é terra de Portugal e o que era terra de Espanha, o uso e a ocupação das terras. O que quer dizer, professor? Seguinte, as terras que foram ocupadas por portugueses pertenciam a Portugal. As terras que foram ocupadas, tinham ocupação de espanhóis, seriam terras da Espanha. Então, o Tratado de Madrid, em 1750, ratificou isso. E o Brasil adquiriu essa extensão territorial que está pontilhada no mapa de vermelho. A linha verde é o território atual do Brasil. Quer dizer que até a partir daí, o território brasileiro ainda não está conformado. Vamos estudar agora como se conformou esse território, e aí eu trago, pessoal, esse slide aqui, ele vai justamente, nesse último momento, nós vamos sintetizar e finalizar a formação e a extensão do território brasileiro. E aqui eu queria dizer que a extensão do território brasileiro foi resultado de conquistas territoriais, primeiro em conflitos com a Espanha, Portugal, Inglaterra, França. Além disso também, conflitos com os outros países da América Latina, é que se forjaram as atuais fronteiras do Brasil. Vamos exemplificar isso aí um pouquinho. Vamos lá para o mapa? Vamos lá. Qual é o título desse mapa? Brasil, Questões Fronteiriças, de 1828 a 1907. Vamos usar o critério de norte a sul. Na primeira caixa de texto lá, de laranja, questão do Amapá. Esse território que está de laranja, ele foi conquistado aí pelo território brasileiro a partir de uma disputa com a França. Foi um conflito armado com a França. Esse conflito armado, ele foi buscado uma mediação diplomática. O presidente da Suíça, na época, intermediou a negociação e deu ganho de causa para o Brasil. E o Brasil ficou com essa parte que hoje é o território do Amapá. Questão do Pirara, 1904, foi um conflito com a Inglaterra. A Inglaterra ocupou essas terras que eram brasileiras e desde o ano de 1840, mais ou menos, e começou um conflito entre o Estado brasileiro, no caso aqui, 1840, o Estado brasileiro e a Inglaterra. A Inglaterra ocupou, se recusou a se retirar, e aí gerou um grande conflito, o governo brasileiro pressionou, e a Inglaterra propôs a mediação do rei da Itália, que deu ganho de causa para a Inglaterra. E grande parte desse território lá de laranja, da questão do Pirara, foi entregue para a Inglaterra e hoje faz parte do país chamado Guiana. Tratado de Bogotá, está de laranja, de 1907, foi um acordo entre o Brasil e a Bolívia, e o Brasil indenizou a Bolívia, e esse território
ele foi delimitado como território brasileiro. A questão do Acre é uma questão muito extensa, envolve um conflito muito grande, certo? O certo é que, como resultado desse conflito, o Brasil indenizou a Bolívia, e esse território foi feito um tratado, e esse território deu origem ao que é o estado do Acre hoje em dia. A questão do Paraguai, de 1872, foi a Guerra do Paraguai. O Brasil, junto com outros países, né, Argentina e Uruguai, venceu a Guerra do Paraguai, e parte desses territórios que estão de laranja hoje fazem parte do estado do Mato Grosso do Sul. A questão de Palmas foi um conflito com a Argentina, que reivindicava parte do território de Santa Catarina e do Paraná. Houve um conflito que depois foi feito por mediação diplomática, o Brasil ficou com esse território. Por fim, o último território mais ao norte foi fruto da Guerra da Cisplatina, que o Império moveu contra o Uruguai e garantiu a conquista desses territórios para o Brasil. Ok, pessoal? Então, pessoal, a formação do território brasileiro é resultado desse longo processo, né, e de todas essas características que é importante a gente estar estudando para a gente entender como o Brasil chegou a essa grande extensão territorial. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Procurem um livro, estudem um livro e façam suas atividades. Muito obrigado.